Bom, hoje nós vamos falar algo importante em qualquer programação que trabalhe com banco de dados, que é em relação às transactions, né? Aqui a gente tem algo bem importante, que seria um cadastro unificado, onde ele cria um cliente, depois ele cria uma empresa, depois ele cria um departamento e por último ele cria um usuário. Tudo recebendo apenas um objeto dentro do parâmetro, né? O que acontece? Vamos supor, eu cadastrei cliente, mas na hora de cadastrar empresa, ficou faltando algum dado, né, alguma coisa incorreta, e ele não cadastrou, ele deu um erro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desfazer todas as alterações. Eu tenho que ir lá e desfazer a alteração do cliente também. Eu não posso cadastrar o cliente e não a empresa, porque senão depois o cara tenta de novo e esse cliente já está cadastrado. Então é aí que entram as transactions. O que são isso? Todo banco de dados relacional ele tem essa parte de transaction, que é abre a transaction, estando tudo ok, você faz o commit, estando algum erro, você faz o rollback. Esse commit, né, quando você abre a transaction, o banco ele vai trabalhar de forma normal. Porém, todas as alterações ele não vai para as tabelas fisicamente, ele fica como se fosse na memória, ali salva na memória do banco de dados. Quando você faz o commit, aí ele é fisicamente incluso dentro do banco de dados, certo? Nesse caso, usando o Fcore, a gente consegue também trabalhar com transaction. Eu coloco aqui, ó, né, o meu DB, que é o meu contexto, ok? Database.begin transaction async. Async, né, por isso que eu estou utilizando a await aqui, métodos assíncronos. Então vou ter minha transaction. Só de eu fazer esse comando, eu já estou dizendo para o Fcore que não é para ele dar o commit, mesmo que eu dou o save changes. Então eu vou criar o cliente brdoc, aí eu vou chamar o método salvar. O método salvar, por sua vez, ele vai verificar o ID, como é 0 ele vai fazer o inserir. O inserir vai chamar o campo validar, vai validar os campos, né, de acordo com cada classe. Vai estipular dado de cadastro, vai dar um add, depois o save changes. O save changes, por sua vez, ele faz um save change async e depois dá um clear no tracker do Fcore. Sempre gosto de dar um clear no track para aliviar um pouco a memória e não dar erro de track depois no próximo save. Então, feito isso, esse objeto ele vai comportar como se ele tivesse feito o save lá no banco. Ele vai ter um ID, esse ID ele vai ser auto-incrementado, o banco vai enviar isso para ele de auto-incremento, tudo normal. Só não vai ser salvo fisicamente. Então, no final, quando todos os cadastros passarem e eu conseguir fazer o save de todos eles, aí sim eu dou o commit. Aí eu pego o transaction.commit async. Isso daqui vai dizer para o banco de dados, todas as informações que eu te enviei até agora, elas estão validadas, elas estão ok, e você pode commitar ela para as tabelas. Você pode salvar ela fisicamente nas tabelas. Dando qualquer erro, né, ou seja, eu estou dentro de um try catch aqui, caso estoure uma exception, o que eu faço com essa transaction? Eu dou um rollback. Também um método assíncrono, né? Então rollback async. Então esse rollback ele vai desfazer todas as alterações. Vamos supor que só foi dar erro lá no usuário. O usuário tem uma validação aqui que é do e-mail, por exemplo. Não é usado nos campos anteriores. Vamos supor que só aqui, nesse salvar o usuário, que ele vai fazer essa validação, que tem uma validação do usuário lá para fazer a validação do e-mail, né? Deixa eu vir aqui, ó. Eu validar. Aqui o validar. Eu tenho então um validar e-mail. Esse validar e-mail então ele utiliza de regex para fazer se ele é um e-mail válido ou não. Estando válido, aí ele me retorna true. Aí sim, lá no cliente ele retornou verdadeiro, então ele passa, não gera exceção e ele continua a parte de validação. Então vamos supor que aqui ele deu uma exception, né, ou seja, o e-mail não é válido,
ele vai cair ele vai dar um erro, vai dar uma nova exceção, vai cair aqui no catch, onde tem exception, vai capturar essa exception, vai dar um rollback, depois vai devolver essa mensagem de exception para controller. Tá? A controller vai devolver isso lá no meu middleware. Eu tenho um middleware que captura esses erros e transforma isso numa mensagem já padronizada para lá no meu front eu sempre receber essa mensagem de erro e exibir ela no front. Então ele vai dar um rollback e não vai salvar isso fisicamente no banco, vai desfazer todas as alterações. É muito melhor você trabalhar dessa forma do que você vir aqui, beleza, salvou, próximo passo. Aí o que seria aqui? Empresa, ela não é nula, né? Não deu, faço isso aqui dentro de um try catch. Se deu tudo ok, eu passo para frente. Se deu um erro aqui, eu já retorno o erro. Aí na empresa, o que eu tenho que verificar? Cliente BRDoc é maior do que 0, quer dizer que eu consegui salvar. Caso contrário, eu tenho que deletar aquele cliente BRDoc. Tentei fazer um save aqui na empresa, deu erro. Eu tenho que ir lá e deletar esse cliente BRDoc. Ah não, agora o erro deu no departamento. Então tem que deletar a empresa e o cliente BRDoc. Até, isso é como se fosse uma cascata, né? Até chegar em usuário. Isso é um cadastro, só tem 4 cadastros aqui. Imagine se fosse mais cadastro. Se esses cadastros envolviam fazer mudanças em outros campos de acordo com as informações que tem aqui, alguma soma, alguma coisinha, um movimento de estoque. Então esse rollback ele vem para isso. Ele desfaz tudo que você fez desde a hora que você abriu a transaction. Então aqui tem um begin transaction. Então desde quando eu utilizei o begin transaction até eu dar o commit, ele não vai salvar no banco, só quando eu der o commit. Ou se eu der o rollback, ele vai desfazer tudo que está até no momento que eu abri o transaction. Isso não influencia outras ações de outras partes do código. Então vamos supor que tem outro usuário também utilizando o sistema e ele está em outra parte do código e lá não está utilizando o transaction. Então lá ele vai ser comitado normalmente. Isso daqui só é afetado nessa chamada. Então o EF e o DB Context conseguem fazer essa separação, ok? Já que cada usuário tem uma instância ali do DB Context. Então é bem útil aí para várias situações onde você precisa voltar as informações em caso de erro.